Certa vez, uma mãe me disse: eu só queria entender o que o meu filho sente. Ele não fala, mas eu sei que algo está errado. O que fazer quando uma criança não consegue expressar suas emoções e como podemos ajudá-la a se desenvolver emocionalmente de forma saudável? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Enlace Podcast, esse canal que tem o objetivo de conectar saberes e inspirar vidas. Esse é mais um episódio do Enlace Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil e saúde mental das crianças. Como que o ambiente pode influenciar esse processo? Qual o papel da família nesse acompanhamento e como podemos garantir que crianças com necessidades educacionais especiais sejam vistas para além do seu diagnóstico. E para essa conversa, eu tenho a honra de receber a Priscila, psicóloga. A Priscila é especialista em desenvolvimento infantil, formada em terapia cognitiva comportamental, DIR Floor Time 201, é neuropsicóloga em formação e ela vai nos ajudar a compreender melhor todos esses desafios, todos esses caminhos que a criança passa e como que nós podemos olhar para essa criança para além de um diagnóstico. No ambiente familiar, como que esse ambiente ele pode influenciar o desenvolvimento da criança e também quando nós olhamos para um ambiente escolar, como que nós podemos garantir, observar essa criança e ajudar essa criança a ir para além do seu diagnóstico, qual a influência do ambiente. Eu fico muito feliz em receber você aqui e para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, como que você escolheu a psicologia e como que essa área do desenvolvimento infantil, que é uma área que eu gosto muito, que eu sou, assim, eu acho incrível também o seu trabalho, eu te conheço como profissional e é maravilhoso ver a evolução de cada criança que passa por você, que enfrenta todas essas dificuldades. Primeiramente, eu quero agradecer você, Lara, por estar dando espaço, né? A gente está falando sobre esse tema que ele é tão importante. Falar sobre a questão do ambiente, né? Como que ele influencia no comportamento das crianças, nas emoções, e de que forma que a gente pode ajudar a manter um ambiente saudável para que essa criança se desenvolva da melhor maneira possível. Porque a criança, ela tem potencial inimagináveis. Se a gente limita ele, a gente não faz com que ela cresça. Então, mais do que tudo, é importante a gente olhar para essa criança e ver que ela pode sempre mais. Falando um pouco sobre mim, né? Eu escolhi a psicologia, eu sou formada há 16 anos. Eu falo que foi a psicologia que me escolheu, eu sempre gostei de ouvir as pessoas, a minha escuta sempre foi uma escuta de qualidade. E eu coloquei isso para minha vida, né? Eu falo que mais do que ser psicóloga é a minha missão de vida. Nesse tempo de profissão, graças a Deus eu pude atuar como psicóloga em vários ambientes, né? Que a psicologia ela proporciona várias áreas de atuação e eu pude estar nessas áreas. Mas aonde eu me encontrei foi na psicologia clínica, na área do desenvolvimento. Hoje, 90% do meu público é infantil, infanto-juvenil. Atendo ainda adultos e idosos, porém bem menos do que antes. E a psicologia infantil, ela veio na minha vida e eu estudo ela mais a fundo há aproximadamente 5 anos. Desde que eu me tornei mãe, já era um tema que eu gosto muito dentro da psicologia de desenvolvimento, né, com os estudiosos como Piaget, Vygotsky, eram autores assim que eu sempre gostei e admiro muito. Então, não é de agora, né? É desde sempre que está na minha vida. E trabalhar com criança, eu falo que quantos adultos vêm com questões muito voltadas para a infância, porque na minha infância foi assim, e eu sou assim hoje, né? Vem com essas questões. E quando eu trabalho com uma criança, eu vejo uma oportunidade de ele se tornar um adulto mais Organizado. mais autoconfiante, com
sabendo sobre ele, sabe? Porque é muito comum a gente ver os adultos se perdendo, mas a partir do momento que a gente começa a desenvolver as habilidades sociais, emocionais daquela criança, a gente vê um adulto em potencial, né? Que ele vai ser um adulto onde ele vai ter os objetivos mais claros para serem alcançados. Então, com certeza vai ser um adulto de sucesso. É assim que eu vejo as minhas crianças e espero que elas se tornem adultos assim, mais organizados emocionalmente, para poder tomar as decisões e seguir com a vida de uma forma mais bem-sucedida. Então, hoje muito se fala sobre saúde mental da criança. Isso se ampliou, né? Na minha época, quando eu era criança, era muito raro você falar que uma criança ia a um psicólogo. Uhum. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe que há uma necessidade para que essa criança, se você que é o responsável por aquela criança, perceber que algo está errado, que é muito importante procurar um psicólogo, né? Na nossa época, quando a gente era mais nova, né? Não. Hoje, isso já é falado com mais tranquilidade. Ainda existe um preconceito, não existe? Sobre isso? Sobre a família reconhecer que aquela criança, ela precisa procurar um profissional? O preconceito, ele vai existir sempre, né? Porque é difícil a gente observar aquela dificuldade e partir para a ação, né? Mas quando a gente parte para a ação, isso é amor, né? Então a gente entende que muitas vezes eu sozinho não estou conseguindo. E é aí que a gente precisa procurar um profissional. As crianças, elas vão dando sinais que não está bem, né? Às vezes não sabe resolver um conflito na escola, às vezes a criança não está se desenvolvendo dentro dos marcos de desenvolvimento infantil, então é preciso intervir, né? Por quê? Porque a criança, ela está em formação, e o cérebro também está em formação, né? E em desenvolvimento. Então, é a hora de agir, porque por que perder tempo, sendo que precisa e tem recurso para poder auxiliar essa criança a se desenvolver melhor. Mas hoje em dia, o preconceito ele existe, porém bem menos do que antes. Porque hoje se fala muito, a tecnologia ela ajudou muito nisso, a se falar da importância da saúde mental, da importância do equilíbrio entre os familiares, equilíbrio entre o equilíbrio nas relações. Isso é fundamental para que a criança cresça saudável. Ela precisa de um ambiente saudável para que ela se desenvolva saudável. E como se fala muito de saúde mental, as pessoas têm buscado isso com mais frequência. Então, existe esse preconceito, sim, mas hoje eu vejo que as pessoas buscam mais ajuda do que antes. E essa busca geralmente vem com algumas questões, né? Alguns enfrentamentos, certo? Seria essa a palavra, alguns enfrentamentos? Ou a família abraça? Ou você precisa fazer, de repente, um trabalho também com essa família? Eu costumo dizer que a família, ela é minha parceira. Eu não consigo sozinha. É um processo muito mais longo, né? E assim, quando a família tá junto, tudo flui com muito mais facilidade. Algumas crianças já vêm com laudo, outras crianças não têm o laudo e vêm com uma queixa. Sempre tem que ter uma queixa. Mesmo que tenha um diagnóstico, mas existe uma queixa maior ali. Então, assim, que precisa ser desenvolvido nessa criança? Qual é o problema que ela está enfrentando? Qual é a questão maior dela ali? Então, a gente, em cima daquela queixa, a gente vai observar, vai fazer toda uma análise individual daquela criança e ver de que forma que a gente pode estar trabalhando para que ela atinja, né, os níveis de desenvolvimento. E a parte de orientação de pais? Ela é importante na psicologia? Extremamente importante. Por quê? Ali você vai existe a psicoeducação, onde a gente explica, né, o que aquele diagnóstico traz, também diante da queixa daquela família, o que a gente vai estar trabalhando, onde que os pais, enquanto parceiros, podem estar atuando junto conosco, né, para poder, às vezes eu vou precisar estar modificando aquele ambiente,
criando uma rotina para aquela criança. E isso é necessário que os pais estejam juntos, né? Junto com o terapeuta. E a criança também, porque ela precisa fazer parte de tudo isso. Vou dar o exemplo da questão da rotina. A criança ela precisa entender que ela faz parte daquela rotina da casa. E ela vai construir aquilo junto com os pais. Ela precisa fazer parte desse processo. E os pais precisam entender que a rotina é extremamente importante para a evolução dessa criança no tratamento terapêutico, certo? Exatamente. E também questão de organização mesmo, organização de pensamento, organização para a vida dela, né? E quando a criança ela faz parte dessa organização da rotina, da casa, das tarefas que ela precisa desempenhar, com metas e objetivos, é muito importante porque ela se vê assim, parte do processo mesmo. Ela se vê uma integrante daquela família que tem e se sente com autoestima muito melhor. Ela melhora a autoestima, ela se sente mais autoconfiante. Por quê? Olha, meus pais estão me chamando para poder eu fazer junto com eles. E ali junto, né, estabelecendo metas atingíveis, né, onde a criança consegue ver que fala assim, caramba, eu consegui, vou ticar aqui que deu certo. É muito encorajador para elas. E elas se sentem muito importantes. E isso faz com que elas se sintam mais capazes, mais autoconfiantes, e é isso que a gente quer, né? Crianças autoconfiantes para poder seguir. Exatamente. E uma coisa importante também da gente lembrar é que quando essa rotina ela é estabelecida, é muito importante para que a criança entenda a questão das regras, dos limites, certo? Sim. Então, toda essa rotina... Regras, limites, responsabilidades, né? Às vezes a criança, vamos supor, criança de 8, 9 anos, já pode estar arrumando o quarto, já pode estar ajudando a mãe a, sei lá, acabamos de almoçar. Ela pode lavar o prato dela, né, com supervisão, para poder não se machucar. Então, é bem legal quando a criança ela faz parte da rotina da casa. Ela se sente integrante daquele ambiente familiar. E aí ela consegue entender o que também é responsabilidade, que ela tem ali aquela responsabilidade. Por exemplo, ela mora naquela casa, ela precisa entender que se ela bagunçou, ela pode arrumar. Isso aí. Que ela pode ajudar os pais em algumas atividades diárias da casa. Isso faz com que a criança se sinta, então, importante e também desenvolva autonomia. Exatamente. Não é isso? E é isso que a gente tanto preza, né? É isso que a gente tanto busca dentro de uma sessão de terapia para a vida. Então, assim, o que acontece ali no consultório vai ser... É como se fosse um retrato do momento. Mas precisa ir para além da sala, né? Precisa ir para além, precisa refletir nas relações familiares, relações de amizade, relação com a escola, né? E essa conversa, essa questão de relações com a escola, a gente precisa destacar também a importância não só do acompanhamento da família, do responsável na terapia, mas também o acompanhamento na escola. Sim. Procurar saber como que está sendo, como que também aquela família pode ajudar aquele ambiente, né, lá na escola, como que pode ser organizada aquela criança, né, ajudar a desenvolver o processo de aprendizagem e também orientar os professores sobre o que a criança está passando. É importante conversar com a gestão, certo? Sim, com certeza. Do que a gente falou aqui até agora, a gente poderia destacar também essa questão do emocional, né, da criança, das questões emocionais e a aprendizagem. Como que isso pode influenciar no ambiente escolar? Essa questão das emoções. A criança, para ela se desenvolver, principalmente nas questões emocionais, ela precisa estar num ambiente seguro, né, onde ela sinta, principalmente, né, a segurança para ela ser ela. Ela conseguir se expressar, ela conseguir falar o que ela sente e, principalmente, validar o sentimento das crianças. Que aquilo que ela está falando não é bobeira. Não é porque ela só é uma criança. Não, ela está falando porque ela está sentindo. Ela está falando porque talvez ela não está sabendo lidar com aquilo. E ela vai precisar de ajuda. Ela está em desenvolvimento.
Os adultos, eles estão ali para ajudar essa criança a se entender, a entender, interpretar o ambiente, entender o que é aquela discussão com aquele colega, de que forma que ela poderia ter se colocado, por que ela não se expressou, né? Então, assim, você precisa validar. Eu sinto muito isso, assim, que muitas vezes a desvalidação mesmo. E isso faz com que a criança sinta que, pra que eu vou falar? Ninguém vai querer me ouvir mesmo. Minha opinião não é importante, Não é né? importante. O que eu sinto não é importante. E isso, se ela crescer entendendo que o que ela fala não é importante, porque não tem valor, ela vai ser um adulto que vai, em toda conversa com alguém e que ela não se sentir validada, ela vai se sentir inferiorizada. Então, vai refletir sempre na vida. Então, assim, como que eu não vou validar aquilo que a criança está falando? Como que você enxerga essa relação dos primeiros anos de vida da criança e a relação com o ambiente? Qual que é a importância disso? Então, vamos lá. Dr. Grinspoon, ele fala muito a respeito assim, né? Precisamos olhar para a criança como uma unidade integrada, incluindo linguagem, cognição, planejamento motor e afetividade. Ele fala muito sobre afeto. Entendi. E o afeto, ainda mais para os primeiros anos de vida, né? Imagina ali um bebezinho, onde ele não sabe nada ainda, né? Tá ali pronto para poder receber amor, né? E quanto mais você estimula isso na sua criança, mais positivamente ela vai responder ao ambiente. Então, o afeto, ele tende a ser eu falo que é mais do que um recurso, né? É o primordial para que essa criança desenvolva. Porque para ela estar engajada, conectada com você e disposta a aprender, ela precisa, antes de mais nada, se sentir segura com você. Entendi. Porque não adianta os melhores recursos, os melhores brinquedos, se não houver conexão. É necessário que haja conexão. Então, uma mãe afetiva, essa criança ela vai se desenvolver com muito mais repertório emocional. Ela vai ter mais habilidades emocionais do que uma criança que os pais não têm essa conectividade. Então, é extremamente necessário o afeto, a conexão e perceber principalmente as individualidades dessa criança. Saber receber essa criança com aquilo que ela está apresentando naquele momento. Eu falo que os pais, eles viram peritos dos filhos, né? Médicos e tudo mais. Porque sabe qual o tom do choro, né? Esse choro é de cólica, esse choro é de fome, esse choro é de birra, esse choro... Enfim, é você conhecer o seu filho, é você olhar para ele, é você estar com ele em tempo real, tempo presente. Porque a criança também se comunica dessa forma, né? É a forma que ela sabe se comunicar. Exatamente. E entender a criança faz com que você consiga atender as necessidades daquela criança naquele momento. Isso Exatamente. Tem a ver com afeto, certo? Afeto. Maravilhoso. Priscila, quais que são os principais sinais de alerta que nós podemos identificar naquela criança que ela pode estar passando por algum tipo de sofrimento emocional? Sim. Como que a gente identifica isso? Como a gente está falando de comportamento, né? Primeiro de tudo, a gente tem que ver o seguinte. A criança, exemplo, eu vou ir para a escola tranquilamente. De repente, ela não quer mais ir. Então, você precisa ligar o seu sinal de alerta. Por que essa criança não está querendo ir na escola? Começa a investigar, né? Quanto tempo tem isso que está acontecendo? Começa a conversar com ela. Pergunta sobre os amiguinhos. Pergunta se aconteceu alguma coisa. E por isso que é a importância do diálogo. Por isso a importância de estar sempre conversando e atento aos sinais dos seus filhos, né? Às vezes a criança ela pode mudar o humor. Pode ficar triste.
ou pode ficar, ou pode fingir que nada está acontecendo, aí parece nossa, de repente minha filha ficou tão otimista. Não, mas tá tudo bem, não quero falar sobre esse assunto. Ou então, ai, mãe, ninguém gosta de mim, eu não quero isso, não quero aquilo. Mudou. O sentimento está totalmente oscilante. Ou também oscilação de humor. A criança, às vezes, fica com muita raiva, ou então fica com aquela felicidade exagerada. Também poder meio que camuflar que está sofrendo, né? Então, a gente sempre tem que olhar o que tá de diferente. A minha criança sempre se comportou dessa maneira. De repente, ela começou a se comportar de outra. O que será que está acontecendo? Então, com esse olhar mais cuidadoso, vai estar conversando com essa criança para tentar entender. Existem uns outros pontos também que são interessantes estar observando. Algumas crianças, às vezes, elas são sociáveis, aí pode desenvolver essa dificuldade de socializar, aí fica com medo das pessoas ou de conhecer pessoas. Então, a gente também precisa estar ou gostava muito, por exemplo, de ficar muito com os coleguinhas e agora não gosta mais, tá se isolando. Né, mudança nos hábitos alimentares, às vezes a criança, isso pode ser um sintoma de ansiedade, a criança às vezes passa a não comer muito, não comer aquela quantidade de comida que sempre comia, ou então passa a comer exageradamente. E é mais basicamente isso, a agressividade, às vezes a criança ela nunca apresentou sintomas de agressividade, tanto nas relações ou até mesmo em casa. E, de repente, começa a empurrar as pessoas, ou então bater porta, mais nessa linha. Nesse sentido. Porque, às vezes, nem a própria criança também sabe dizer o que ela realmente está sentindo. Às vezes, ela não sabe dizer o que realmente está incomodando, né? Então, até para ela mesmo falar, pode ser difícil. Isso, mesmo porque ela ainda não tem uma habilidade para poder se expressar tão bem ainda, está em desenvolvimento, né? Então, por isso que é necessário sempre conversar dando exemplos. Minha filha, aconteceu alguma situação na escola, por exemplo, uma amiguinha que estava conversando com você, não está conversando mais, ou então a tia falou de um jeito diferente com você, que você não entendeu. Pode conversar com a mamãe, ou pode conversar com o papai, ou pode conversar com a vovó, que a gente vai conseguir te ajudar. É muito importante a gente sempre usar essa palavra. Tô aqui para te ajudar, tô aqui para te auxiliar, você não está sozinho. Porque muitas vezes a criança fica perdida, né? Por não saber mesmo se expressar. E quem é o responsável para dar esse norte somos nós adultos. Então é por isso que quando você compreendeu ali que existe um sinal de alerta, você precisa procurar um profissional. Esse profissional vai ajudar você a compreender o que está acontecendo com a sua criança. O profissional, ele é quem vai indicar o norte, né? Te indicar por onde ir, como fazer com a sua criança. E essa criança, ela vai conseguir resolver isso de uma forma com menos impacto, não é isso? Seria isso? Menos traumática. Menos traumática, com menos impacto, né? De uma forma mais saudável. De forma mais saudável. Pegando esse gancho, relembrando aqui um pouquinho que a gente começou a falar lá no início, como que os cuidadores, eles podem criar um ambiente saudável para o desenvolvimento infantil? Lembra que eu sempre falei aqui várias vezes, né? Da importância da gente saber das necessidades individuais daquela criança, né? Se eu tenho uma criança que é buscadora, que não tem atenção, que tem um prejuízo na atenção, né? A palavra certa é essa. Como que eu vou deixar um ambiente cheio de estímulos? A dificuldade daquela criança de conseguir concentrar, de conseguir manter o foco, vai ser absolutamente pior. Ao invés de eu ajudar ela, eu vou estar prejudicando. Então, a gente tem que ter muito em mente isso, né? Assim, o que aquela criança precisa para se desenvolver e o que eu posso ajudar para que ela se desenvolva. Ali você vai ser essa ferramenta. A gente tem que entender que toda criança ela tem o potencial de se desenvolver.
Mas cabe a nós organizar e estruturar esse ambiente para que ela cresça e se desenvolva da maneira saudável. Então, a responsabilidade é do cuidador, sim, de proporcionar esse ambiente para essa criança. E nunca presumir que, ele não vai conseguir. Não, ele vai. Toda criança tem potencial. A gente nunca pode dizer que ele não consegue, né? Não, a gente não pode presumir competência, a gente não pode reduzir a criança, a gente tem que entender que ela consegue. E ela consegue, você pode ter certeza que consegue. Graças a Deus, ao longo de todo esse tempo que eu trabalho com crianças, eu nunca olho para uma criança e falo que, não dá. Não, eu olho e falo, dá. Se não tá dando certo é porque eu não tô sendo boa o suficiente. É importante reconhecer as potencialidades daquela criança. A criança, ela tem potencialidade. Se não está se desenvolvendo é porque você precisa melhorar. Você precisa estudar, você precisa procurar se desenvolver enquanto profissional, enquanto cuidador. O que você pode fazer de melhor? Porque aquela criança vai desenvolver. Daí a importância do cuidador andar junto com a terapia. Com certeza. Então, a gente nunca pode dizer que a criança não consegue. Não As pode. Crianças conseguem. Temos os nossos... nós estudamos para isso, né? A gente precisa buscar um raciocínio clínico, um raciocínio para desenvolver aquela criança, né? E se não está dando certo, vamos fazer estudo de caso, vamos trocar com profissionais para poder direcionar e atingir os objetivos terapêuticos. Não pode ser aleatório, tem que ser algo organizado e estruturado. Toda criança, ela é única, por isso que existe a individualidade. A gente precisa olhar para a criança e ver a individualidade dela, que essa individualidade vai refletir nas relações, mas de que forma que eu vou estar trabalhando para desenvolver essas dentro das individualidades dela? Como que eu posso desenvolver essa criança? Exatamente. Daí é importante a gente pensar sobre, talvez, quando há alguma dificuldade maior, em um tratamento multidisciplinar, né? Com certeza. Aí explica pra gente um pouquinho como que funciona o tratamento multidisciplinar. Assim, como que funciona esse tratamento multidisciplinar? Então, quem são os envolvidos dentro do processo? Eu tenho a felicidade de trabalhar, né, em ambientes que me proporcionam essa facilidade, né, de trabalhar com uma equipe multi. Então, eu trabalho em conjunto, né, com fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional. Então, ali, aquela criança está sendo tratada como um todo, diante daquilo que ela precisa, né, do perfil daquela criança. E é muito interessante, é muito legal, porque é a físio conversando com um negócio. Esses dias a gente teve uma questão, falava, olha, eu estou trabalhando a atenção dessa criança, mas eu estou com dificuldade, tem como você aprimorar nessa questão do sequenciamento para poder eu conseguir essa organização de pensamento dele, ele ter uma atenção mais focada, para poder eu atingir o meu objetivo, que é chegar na atenção sustentada? Não, vamos sim. Então, assim, dentro de um mês a criança desenvolveu muito. Conversar, fazer esse estudo de caso com os profissionais, a gente vê a criança se desenvolvendo e um precisa do outro, ninguém trabalha sozinho. E entender, né, que essa equipe multi está ali para trabalhar com aquela queixa apresentada e aquela necessidade que precisa ser desenvolvida, você vê a criança progredir. Vocês não acreditam em mágica, mas eu acredito. É igual a magia mesmo. É lindo de ver. Meus olhos realmente brilham para esse tipo de trabalho que eu desenvolvo, porque eu realmente vejo os resultados e vejo famílias felizes, vejo a criança se desenvolvendo para chegar no nível acadêmico e lendo, né? E é muito legal, é muito bom. Então, assim, por isso que a gente tem que procurar profissionais, de fato, que estejam empenhados em ajudar e desenvolver. E que buscam também o foco, que tem ali aquele trabalho com foco em resultados. Com foco em resultado. O foco em resultado é extremamente importante. Tem que ter.
Você tocou aí no assunto sobre atenção sustentada. Explica um pouquinho pra gente o que que é a atenção sustentada. Para quem está assistindo em casa, seja um profissional da educação, seja um psicólogo em formação, né, uma pessoa que tem interesse em trabalhar com o desenvolvimento infantil, acabou de se formar, quer buscar, e principalmente para a família. Como que a família pode trabalhar essa atenção sustentada? Vou explicar. A atenção sustentada, mesmo que há distrações, a criança ela consegue manter o foco daquela atenção por um longo período de tempo. Entendi. E trabalhar isso, por exemplo, você pode dar um exemplo como que essa criança pode ser trabalhada num ambiente em casa e também no ambiente escolar? Você consegue dar esse exemplo? Algo simples, assim, para que nós possamos entender de uma forma mais prática. Mais prática. De uma forma mais prática, exatamente. Eu vou dar um exemplo voltado para a área da escola, né? Vamos supor que essa criança tem essa dificuldade de sustentar a atenção para ler um texto, finalizar a leitura de um texto. E esse texto é dividido em 5 parágrafos. E aí você vai e pede para ela ler o primeiro. A gente tem que lembrar que tudo tem que ser progressivo. Precisamos pensar em metas atingíveis. Estamos falando de uma criança com dificuldade de sustentar uma atenção. E você não pode pedir ela para ler um texto inteiro, sendo que ela ainda não consegue concluir isso. Então, na primeira semana, lê o primeiro parágrafo. Leu inteiro, que ótimo. Dá o seu reforço. Isso mesmo, você foi muito bem, parabéns. A criança vai ficar motivada a fazer de novo. E aí, na segunda semana, você lança mais um desafio. Fala, eu posso, vamos fazer melhor. Agora eu quero que você leia mais 2. Aí ela vai ler mais, vamos supor que ela consiga ler 3 parágrafos. Olha que coisa legal. Depois até finalizar, né? E aí você ainda pode melhorar mais ainda. Depois que leu esses 5 parágrafos, lançar mais um desafio. Eu queria que você me explicasse o que esse texto traz. E se for com riqueza de detalhes, melhor ainda. Então, você sempre vai estimular essa criança a expandir. Você nada mais está fazendo do que uma expansão cognitiva aí. Você está auxiliando ele a aprender mais, a se desenvolver mais. Mas esse é um exemplo de como fazer para ajudar na questão da atenção sustentada. E no ambiente, dentro de casa? Dentro do ambiente onde ele convive com a família? Vamos pensar na rotina, né? A criança ela precisa arrumar o quarto, mas ela tem essa dificuldade de cumprir as tarefas em ordem. É bom pegar uma lista e falar exatamente como tem que ser. Você vai pegar, vai dobrar a roupa de cama, depois ele vai voltar, vai olhar a segunda etapa. O que eu tenho que fazer? Arrumei a roupa de cama, guardar no guarda-roupa. Depois de guardar no guarda-roupa, você vai fazer o quê? Vai arrumar a cama. Então, você vai pegar a colcha, vai colocar em cima da cama. Dar o passo a passo. Fazer um checklist. Checklist, isso. Isso ajuda tanto quem tem dificuldade de atenção. E aí, ele finalizou todas aquelas etapas. Que maravilha! Aí, depois, aquilo vai passar a ser rotina. Isso é bom que ajuda a criança a entender o que é planejar, né? Exatamente. Planejar a própria rotina. Exatamente. O que ele precisa fazer. Aí vai ajudar a criança também na escola, né? O que eu preciso fazer a hora que eu chego da escola? Exato. Aprender a planejar desde criança, eu acho assim fundamental. Para que você seja um adulto mais organizado. Às vezes a pessoa só aprende a se planejar na vida adulta porque sentiu os efeitos dessa questão que na infância ele não teve. Exatamente. Priscila, como que os cuidadores podem ajudar essa criança a lidar com emoções difíceis? Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma perda de um familiar, um ente querido, uma pessoa ou um animal de estimação, porque é algo difícil de lidar, certo? Como que os pais podem trabalhar dentro dessa questão? Acho que eu já falei em alguns outros momentos que a gente sempre precisa primeiro deixar o ambiente o mais acolhedor possível, né?
Você me remeteu agora, lembrei de uma situação, né? De uma criancinha que perdeu um peixinho. Uhum. E aí falava assim, ai, mas meu coração tá doendo muito, eu gostava muito dele. E aí você precisa acolher esse sentimento e explicar o que está acontecendo. Olha, você está sentindo a tristeza, né? Isso acontece, mas ele não vai voltar mais. Não, ele não vai voltar mais. Mentir ou omitir é sempre a pior alternativa. Porque quem faleceu não volta mais, o bichinho de estimação não vai voltar mais. E essa criança vai ficar num processo ansioso durante muito tempo até entender que não vai voltar mais. Né? Pode falar assim, virou uma estrelinha, virou, mas virou uma estrelinha que vai nos proteger. Mas ele não vai voltar mais, ele tá com o papai do céu. Então, assim, falar algo simples, um linguajar que a criança consiga entender, né? Então, assim, já falei de 2 estratégias aí. Primeiro, um ambiente acolhedor. Depois, falar, dialogar com a criança de uma forma que a criança entenda o que está sendo falado por você. Ou seja, você precisa se expressar de uma forma contundente com aquilo que a criança consiga entender. E se ela não te entender, você vai precisar explicar de uma outra forma. Terceira estratégia, paciência, né? Precisamos de ter paciência. Trabalhar a paciência é algo assim, é uma coisa que a gente precisa fazer o tempo todo. O tempo inteiro. Em tudo, principalmente com a criança, né? E essa estratégia ela é muito difícil de usar, né? Porque assim, eu lido com pais, eu também sou mãe, eu trabalho muito, e lido também com pais que trabalham muito. E que chega em casa não tá com tanta paciência, né? Mas a gente pode exercitar isso. Antes de chegar em casa, já ir pensando, nossa, vou chegar em casa, eu vou tomar um banho. Fala com seu filho, ó, espera um pouquinho, mamãe vai se preparar para poder ficar com você. Olha que legal. Ele já vai saber que você vai ter aquele tempo, que você vai se preparar, mas não estende muito não. Você vai ter aquele tempo para se preparar para estar com ele. Ele vai se sentir tão importante. Essa também é uma estratégia. Você se colocar disponível ali para sua criança. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente está ali, mas sinceramente, é muito celular em jogo. Exatamente. Né? Fica aqui, a criança aqui, adulto aqui, e não é legal. E a gente precisa trabalhar essa questão do tempo de qualidade com a criança. Tempo de qualidade. Cada vez mais. Tem que ter. Principalmente quando você toca nesse assunto do celular, é algo que afeta, assim, negativamente, né? A família inteira, porque todo mundo usa. É importante limitar essa questão da tela, né, Priscila? Sim. Porque isso atrapalha muito. Sim. Inclusive a criança lidar com as próprias emoções, né? Com certeza. Mas tudo isso. muito rápido. Isso, a criança hoje, ela quer tudo muito rápido. Ela não sabe esperar. Não. Né? A criança precisa aprender a lidar com o ocioso. O tempo ocioso, não sabem mais. Porque o tempo ficou ocioso, pega o telefone. Antes, na nossa época, a gente ficava sentado, esperando. O que tem que fazer? Nada. Ué, vai ficar ali. Isso, né? Isso. Hoje em dia tem um celular. E por ficar assistindo tudo muito rápido, não quero esse, enjoei, vou pro outro, tudo é muito rápido. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Então a criança, ela não tem esse tempo da espera, não sabe esperar realmente. Isso aí é importante, porque vai ter que esperar a vida toda, né? Exatamente. Tem que saber esperar. Mas as estratégias são essas, né? Um ambiente organizado, você estar pronto para ouvir a sua criança, tempo de qualidade, validar as emoções. Voltado mais para isso. Quando nós falamos em transtorno do espectro autista, entre outros diagnósticos que chegam lá no seu consultório, como olhar para essa criança para além do diagnóstico? Como que o seu trabalho ele é desenvolvido, né, nesse olhar individualizado, nesse olhar atento, para além do diagnóstico? Uhum. Quando a gente fala para além do diagnóstico, a gente precisa pensar também na questão da inclusão, né? Hoje a gente vê as escolas mais preparadas para receber essas crianças e mais preparadas que eu digo sim. Se a gente for falar de há 2, 3 anos atrás, estavam todos
estudando para tentar entender o que é o diagnóstico, né, para atuar da melhor maneira possível. Então, hoje, nós já temos profissionais mais qualificados. Por mais que falam, mas só tem estagiário na rede pública ou na rede privada. Você pode ser o que for, mas se você estudar, e se você se dedicar, e se você quiser fazer a diferença na vida daquela criança, você vai fazer. Então, eu nunca olho para esses profissionais com o olhar de uma pessoa que não está preparada. Eu olho para esse profissional e que bom que ele está ali. É mais alguém para poder me ajudar. É mais alguém para ajudar aquela família. É mais alguém para ajudar aquela criança a se desenvolver. E a gente precisa trabalhar em equipe, né? Quanto mais qualificados, quanto mais a gente entende a individualidade daquela criança, traçado já o perfil daquela criança, né, pelo profissional e tudo mais, tanto a escola quanto os familiares vão ser essa tríade, né? Escola, família e profissionais trabalhando juntos em prol de desenvolver aquela criança, né? E isso aí Isso é um olhar para além. Para além do diagnóstico. E um instrumento que ajuda muito, né, é esse plano educacional individual, que é o PEI. Educacional, né? Que é o PEI. A gente, enquanto terapeuta, nós fazemos o nosso plano terapêutico individual, né, onde a gente traça esse perfil dessa criança, olha essas necessidades, e para passar a orientar, né, e todos estarmos alinhados a atingir o objetivo terapêutico, o objetivo que aquela criança precisa para se desenvolver e ir andando, caminhando pelas fases de desenvolvimento, né, e atingindo os mais altos níveis. É isso que a gente sempre espera. E ter um retorno positivo ali na vida acadêmica. Exatamente. Porque isso é algo que a gente precisa trabalhar muito, né? Isso, porque assim, a criança atingiu esse objetivo, então agora vamos ver qual é o outro objetivo. Qual outra estratégia de que a gente vai traçar para que a criança ela expanda cognitivamente, para que ela avance mais. Eu queria citar pra gente, dar um exemplo de boas práticas com relação à saúde mental no desenvolvimento da criança com necessidades educacionais especiais. Sim. Um exemplo que você tenha vivenciado, que foi algo positivo. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo assim. Tem uma criança com TDAH, ela faz acompanhamento na escola. Essa criança, ela precisa de mediador. Então, ela precisa, em algum momento, sair da sala. Antes essa criança já era atendida por mim, a gente já tinha entendido essa necessidade, mas ainda não estava sendo colocada em prática. Então, acabava que, quando ela era só mantida dentro da sala de aula, quando acabava as atividades, ficava mais agitado, atrapalhava as demais crianças, né? Então, o que foi? A escola colocou algumas estratégias que foi bem legal. Em algum determinado momento, essa criança, quando termina a atividade, ela sai da sala, vai ao banheiro, bebe uma água, volta, devido a essa necessidade, né, de locomoção. Tô falando dessa criança específica. E em outra situação, também foi proposto aumento de outras atividades. Né? As crianças todas têm as atividades, mas como essa criança específica, ela termina as atividades antes das demais, foi colocado no PEI dela que algumas outras atividades para complementar, né? Então, essa criança, ela não é que ela está sendo sobrecarregada de atividades, mas ela está sendo uma estratégia para que ela se mantenha motivada. A gente tem que entender sempre isso. O que vai deixar a minha criança motivada a continuar indo à escola, né? Exatamente. Então, quando eu falo boas práticas, é isso. Igual mais anteriormente, você perguntou de reforçadores. Sim. Né? Isso é um reforçador. Ele está sendo visto de uma forma individualizada, de acordo com a necessidade que ele apresenta. É uma necessidade dele. É uma necessidade dele. E está sendo benéfico para ele, para a turma como um todo e para a escola também.
né? Então, assim, não é que ele vai precisar disso para sempre, mas no momento hoje que ele se encontra, ele está precisando disso, está sendo executado e está tendo bons resultados. Então, mantém-se. Tem crianças TEA que a gente às vezes precisa, tem algumas questões sensoriais, precisa também estar em movimento, ou precisa de acomodações sensoriais, Aquele abafador de ouvido. Algumas outras crianças precisam ficar mais resguardada e acomodada para poder se autorregular, né? Então, algumas salas tem puffs, onde essa criança ela vai ali, se autorregula e volta para conseguir continuar prestando atenção. Isso também já foi implementado em uma sala e teve resposta, teve um resultado positivo. Então, assim, contei 2 casos, né, com crianças laudadas, crianças que são acompanhadas por mim e que fizemos essa experiência e que deu certo, está dando certo. Essa questão é importante a gente falar porque, mais uma vez, o trabalho entre os profissionais de educação com o terapeuta faz toda a diferença e é sempre muito bom ver um retorno positivo. Quando a gente fala que a criança ela se sentiu parte. Exatamente. Daquele ambiente. E são coisas simples. Agora estou me recordando de uma criança também que eu estava atendendo, que acabava que ela se sentia um pouco perdida na sala, então foi colocado na carteira dela o nome dela, que era para ela se localizar melhor. Então a mesinha dela tem o nome dela escrito. São as adaptações. A gente precisa, às vezes, estar mapeando esse ambiente para que a criança ela consiga se sentir parte dele. Isso é o processo de inclusão. Esse é o processo de inclusão. Que incluir é igual a adaptar. Exatamente. Então, a turma também vai compreendendo que aquela criança, às vezes, quer sentar apenas naquele lugar, que ela sabe que aquele ali é o lugar dela. E né? que é uma condição, né? Ela não se resume ao diagnóstico, ela é muito além disso, mas ela precisa de algumas adaptações para se sentir bem, se sentir parte daquele ambiente. E aí ela vai se sentir segura para estar ali. Exatamente. E aí vai alcançar a questão dos níveis, vai melhorar as expectativas de níveis acadêmicos, como você havia me perguntado anteriormente. Exatamente. Quanto mais a gente se sente parte de um ambiente, mais nos sentimos motivados a estudar e progredir. A permanecer. E a permanecer. Exatamente. Então, é maravilhoso falar sobre isso. É um assunto que eu tenho, assim, uma paixão, né? Foi muito bom conversar com você. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo depois de muito tempo, né? Fiquei muito feliz. Priscila, você é uma profissional brilhante, uma pessoa incrível. E eu sempre escuto falar muito bem de você como profissional. Muito bom ter você aqui. E eu queria te falar uma coisa. O que você tem para dizer para as famílias ou para os profissionais, ou para pessoas que gostariam também de trabalhar com desenvolvimento infantil, porque vai muito além, né? O olhar do profissional que trabalha com foco em resultado vai além. Sim. A sensibilidade fala muito, né, muito a favor desse profissional que consegue bons resultados. O que você tem para dizer, por exemplo, para as famílias? O que você teria para dizer para os profissionais de educação? O que você teria para dizer para os seus colegas que ainda estão em formação? Estão se formando em psicologia, têm um desejo de trabalhar com essa parte do desenvolvimento infantil? Eu sou muito grata a ter escolhido essa área para atuar. É uma área que me desafia para ser melhor a cada dia. E é onde tem que ter afeto, tem que ter conexão, a criança tem que estar engajada. E uma coisa que eu aprendi no curso do DR for Time, que foi fantástico, e eu falei isso até na minha conclusão do 201, foi que seja sempre o melhor brinquedo da sala. Não é que os recursos não sejam importantes, mas se você não for o mais atrativo ali para aquela criança,
ela não vai ficar ali. Então, é necessário que você seja muito mais que todos aqueles brinquedos lindos e maravilhosos. E você tem que amar o que você faz. Tem que amar. Porque é a vida do seu bem mais precioso que você está me dando. Para poder eu cuidar, para poder eu desenvolver. Olha a responsabilidade. É muito grande. Eu acho que mais do que tudo, assim, se eu pudesse dar uma dica para quem está se formando, seja responsável. Seja uma pessoa que busque qualidade de ensino, porque é depositado muita expectativa em cima da gente enquanto profissional. Não vou conseguir atingir todas elas, mas atingindo parte dessa expectativa e dando qualidade de vida para essas famílias e para essa criança, eu já estou muito realizada. Então, estudem, se gostam do desenvolvimento infantil, sejam criativos, brinquem, seja a pessoa mais interessante daquela sala, onde a criança queira brincar com você e queira fazer parte da sua terapia e vocês dois ali na mesma conexão. Tem que ter afeto, tem que ter amor. Sem isso, a terapia não acontece. Aproveitar todas as possibilidades que a criança te oferece. Se você vê uma árvore balançando, já virou uma brincadeira. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Uma folha, né? É isso aí, Priscila. Muito obrigada por você ter vindo. Eu gostaria de agradecer também as pessoas, né, que estão nos assistindo agora, nesse momento. E esse foi mais um Enlace Podcast com essa profissional maravilhosa, que é a Priscila Rezende, psicóloga. E dizer que esse projeto continua na intenção de falar de educação, saúde, bem-estar, levar informação de qualidade para você que está nos assistindo. E pedir para que vocês, quem assistiu, por favor, curta, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas, para que elas possam também ter acesso a essas informações. Muito obrigada e até a próxima.